eles entram depois. Grabando. Bom, então, Paula está entrando, a Cristiane não deu notícia, o Paulo vai entrar daqui a pouco. Então, a gente começa a nossa aula. Eu tinha pedido para vocês separarem maravilha. Eu achei que eu tivesse banido você, porque eu não vi direito o que eu cliquei aqui. Eu? E aí você demorou a entrar. Eu tive um Você almoço demorou. de trabalho, aí eu terminei e vim correndo, já estava até com o computador ligado. Só que eu vou pedir para entrar de novo, que eu vou pedir para entrar pelo computador. Beleza, vai, pode ir. Tranquilo. É que eu achei que eu tivesse banido você agora, quando você pediu para entrar, e eu não vi onde eu cliquei. Eu cliquei no. Jamais me baniria. Tô Tá bom, entrando, tô entra de digitando o novo que a código gente, aqui no quando computador. você entrar, a gente começa. Tá ótimo. Eu hoje estou usando ainda o outro computador. O meu voltou, mas eu ainda não tive tempo de olhar, né, se tá tudo bem. Então, eu estou com duas câmeras. Daqui a pouco eu viro essa daqui para a mesa e fico com essa que está de frente. Tá? Eu vou ficar igual você, vou ficar com aparecendo duas Paulas, mas aí eu saio quando você me. Beleza, pronto. Então, maravilha. Então, enquanto o Paulo vai demorar a entrar, a Cris não falou nada ainda. Eu tinha pedido para vocês separarem as texturas que a gente fez nas aulas anteriores, né? E eu tinha pedido para vocês fazerem aqueles olhos, as bocas, e também separar a folha, né? Folha em branco, no formato que vocês tiverem. Então, vocês estão bem de material aí? Anne, eu tive umas questões pessoais essa semana e eu não consegui dar conta de acompanhar a aula online. Então, eu não preparei os olhos e as bocas. Eu também não. E eu não trouxe os meus dessa antigos, semana que eu ou vim da semana para... passada? Da semana passada eu tenho. Então, vamos. Essas aqui você chegou a fazer? Eu tinha pedido na aula retrasada, na verdade, né? Na aula. Não dessa segunda, da outra segunda, retrasada, no caso. Isso eu fiz. Da segunda. Qual? Não tô Esses vendo bem. aqui. Os olhos e as bocas. Mas não, isso eu não Não? vi, mas segunda retrasada eu fiz. Será que foi a segunda passada? Eu também não estava, dá 2 semanas atrás, os olhos e as Foi bocas, eu dia. também não estava. Acho que do dia 1. Foi do dia 1. A aula gravada do dia 1. Mas essa tava. Estranho. Bom, então, beleza, não tem problema não. Eu vou começar por uma outra parte e aí a gente dedica um tempinho para fazer isso aqui, tá? Folha vocês têm, lápis, enfim, material vocês está por aí, né? Nessa semana, a dessa segunda você assistiu, Paula? A aula dessa segunda-feira?
Que eu falei Não, foi que eu falei do Onde Vivem os Monstros. não, não. Essa semana foi que eu tive problema. Eu não tô, eu tô com delay. Alô? Alô? Tá, então é nessa. Eu tô com delay, Oi? Tá. mas eu tô ouvindo bem. É porque vocês estão sumindo para mim, mas aqui me diz que a minha conexão está normal. Yo escucho bien también. A lo mejor es que Me escuta. tu audio está fuerte, a lo mejor. Porque yo escucho bien. Tá. É, minha conexão tá no máximo, inclusive, aqui. Bom, então, nessa segunda-feira, a aula gravada dia 8, eu fiz uma aula até comprida, que foi sobre esse livro aqui. É engraçado, eu tô realmente com delay, sim. Deixa eu trocar de Melhor aqui. Me escutam dessa aqui daqui? Yo escucho doble. Beleza. É? Ué, mas eu fechei aqui Ah, pronto, fechei. Pronto. Vamos ver se melhorou agora. Que esquisito. Bom, enfim. Nessa segunda-feira, a aula gravada que eu deixei para vocês na segunda foi sobre esse livro aqui, tá? Que é lá, enfim, vou falar dele, já falei dele lá, e vai ajudar muito a pensar nessa questão do personagem, tá? É uma aula mais comprida, eu acho que eu cheguei a passar de 1 hora, mas aí vocês vão parcelando, vão assistindo devagarzinho que dá, tá? O que eu queria começar mostrando hoje é o seguinte: a gente vinha conversando agora no início da aula, nessa ideia, né? Você ainda não tinha chegado, Paula. E aí a gente vinha conversando dessa ideia do experimentar, né? Do experimentar coisas que daí podem surgir narrativas. E aí eu vou mostrar para vocês um livro que eu comecei muito por acaso. Comecei quando a gente começou esse curso aqui, porque eu tinha feito a gente fez essas texturas né, na aula retrasada, no nosso último encontro, na outra quinzena, né? É porque a gente tem aula gravada e aula ao vivo, às vezes eu faço confusão. Mas a gente brincou com essas texturas e tudo, e eu lembrei dessa imagem aqui, que surgiu, ela é bem antiga, mas ela surgiu exatamente de uma textura dessa. Isso aqui, eu vou até dobrar assim, que ela ainda vai ser transformada, mas isso aqui é uma tira de papel, é um pedaço de papel texturizado. Na técnica que eu ensinei a vocês, foi feito com óleo. E aí, quando eu vi esse pedaço de papel, né, algo assim, eu pensei num muro. E aí eu coloquei essa menina no muro. Eu acho que essa imagem aqui talvez seja melhor. Peraí. Tá vendo? Aqui eu acho que o close é melhor. Bom, e antigo, acho que essa imagem eu fiz em 2018, 2017, algo por aí. E ficou. Né? E aí, trabalhando com vocês no nosso último encontro ao vivo, eu comecei a pensar nessa menina, né? Se ela descesse desse muro, o que aconteceria?
né? Ou se ela não descesse, o que ela poderia imaginar em cima desse muro, né? Por que esse balão está aqui? Por que ele está voando? Ou ele não está voando? Enfim, comecei a pensar nessa imagem aqui e aí fui criando elementos para uma eventual narrativa que eu acho que vai acabar, eu vou acabar investindo nela. Então, dessa ideia de muro, eu fui trabalhando com as texturas e criando cenas. Então, eu já coloquei esse muro numa outra perspectiva. Ela está aqui muito pequenininha, a lápis, olhando para esse muro, o balão aqui. E aí, bom, imaginem que ela desceu do muro. E aí, o que será que ela encontrou do outro lado do muro, né? Esse muro separava ela do quê? Protegia ou não protegia? Ou ela, na verdade, estava aqui e, de repente, ela consegue subir no muro para escapar disso aqui? Enfim, comecei a criar cenas que eu acho que daqui a pouco eu vou conseguir ajustar e criar uma narrativa completa. Mas tudo partiu, gente, de uma textura que eu resolvi transformar num elemento, né? Que eu resolvi transformar num muro, um pedaço de papel que eu resolvi nomear. E aí, bom, ela seguindo andando, ela seguindo daqui. Né? Pensei nessas casas, né? Pensei que ela pode ir passando pelas casas. E aí, claro, que aqui é só uma imagem inicial, né? Eu ainda preciso dar mais detalhe, dar mais cara de rua ou de casa ou de escombro, mas tudo partiu, gente, daquela nossa última aula ao vivo. Todo um universo a partir de uma tira de papel, de uma tira de textura. Então, às vezes, as narrativas nascem, as histórias que a gente tem para contar, enfim, que estão por aqui, né, estão gravitando no nosso entorno, elas nascem desses acasos, né, esses acasos que despertam um início de um ordenamento, né, de coisas que estão gravitando aqui meio bagunçados ou inconscientes, e alguma experimentação que a gente fez, uma monotipia ou qualquer coisa, acaba disparando um início de um processo, enfim, que tem que se trabalhar em cima dele, tem que se investir nisso, mas que pode funcionar de alguma maneira, tá? Bom, queria mostrar isso para vocês exatamente para deixar para vocês essa ideia de que, desse acaso, coisas interessantes podem surgir. Às vezes a gente precisa mais soltar, né? É pensar menos, é mentalizar menos, racionalizar menos e soltar mais para que coisas comecem a se. Narrativas comecem a surgir e a se engatilhar melhor, certo? Então, vou pedir para vocês agora o seguinte. Deixa eu virar essa câmera para cá. Eu viro assim. Assim. Bom, o que a gente vai fazer então para começar a nossa, a
Eu vou deixar só essa aqui aberta por enquanto. Eu vou pedir para vocês, a gente não vai ter tempo de usar a tinta óleo, a tinta de monotipia. Eu vou pedir para vocês, rapidamente, sem, sem criar bloqueio, tá? Sem dar tempo do bloqueio se criar, desenharem 10 bocas e 10 olhos, do jeito mais simples e mais aleatório possível, tá? 10 bocas e 10. Não precisa nem ser 10, não, 5, acho que tá bom. Eu fui fazendo assim e na verdade, usei a tinta óleo e a ideia da monotipia, estão vendo? A minha já secou, então dá esse efeito aqui. Mas esse lado aqui é lápis comum. Então, vou pedir para vocês fazerem esses conjuntos de olhos e bocas. Vou dar 10, são 3 horas. 3h10 a gente para ir para a segunda parte da, da atividade, tá bom? Tentando colocar uma música aqui pra gente, não tá conseguindo.
y después recortamos Sim, ¿sí? sim, sim. Pode recortar. Ah, Foi? Eu estou cortando aqui, mas já. Aí, depois disso, o que a gente vai fazer? Vai pegar as texturas das aulas passadas. Eu vou pedir para vocês recortarem
três formas diferentes. Ó, deixa eu explicar. Eu quero que vocês recortem qualquer textura. Eu peguei essa daqui, que é qualquer uma, a primeira que eu peguei, tá? E aí eu vou pedir para vocês recortarem três formas diferentes. De preferência com texturas diferentes, tá? Com cores diferentes. Então, eu vou pedir para vocês recortarem uma forma quadrada, tá? Mais ou menos quadrada, gente, tá? Não precisa ter rigor nesse corte quadrado, não, tá? Mas pensem numa ideia de quadrado. Pensem também num tamanho razoável, que não seja muito pequeno, que seja do tamanho do A4 ou quase do tamanho do A4, tá? Para a gente não criar nada muito pequenininho. Então, eu quero uma forma quadrada, uma forma, uma forma arredondada. Quanto mais orgânico for esse corte, melhor. Não se preocupem em elaborar uma forma redonda, redondinha, perfeita. É uma forma arredondada só. E uma forma. Vou pegar outro papel. Uma forma pontiaguda, com pontas. Ok? Pode ser assim. Eu estou colocando no. Deixa eu melhorar aqui a visualização de vocês, para vocês. Esse pontiagudo é da maneira que vocês preferirem. Eu fiz assim e fiz assim. Pronto, agora está melhor. Separei aqui.
Oi, gente. Agora, posso continuar? Maravilha. Agora é o seguinte. Eu vou pedir para vocês eh, pronto, escolher qualquer uma dessas formas e começar a dar uma personificação a essas formas, tá? De maneira, acrescentando os elementos que a gente tem, que são os olhos e as bocas, certo? Pensando no seguinte, gente, que o personagem, ele é aquela figura, o personagem é aquela figura que vai praticar as ações narradas na história, tá? Então, ele é um ser que narra. Sendo um ser que narra, ele tem vida, ele tem movimento, ele tem expressão. E o mais difícil da criação de um personagem é sair dessa ideia da abstração, da definição de quem ele é, né? Muitas vezes essas características vêm no texto escrito, mas garantir visualidade a esse personagem, dar movimento a ele, torná-lo vivo, sem, sem se exceder, sem exageros que poluam essa narrativa, é o mais difícil. Então, por isso que eu pedi para vocês recortarem essas formas, para a gente começar a fazer algumas análises a partir delas, certo? Então, para a gente começar, eu vou pedir para vocês escolherem uma boca, aleatoriamente, sem, sem pensar muito, digamos assim, e colocar olhos e bocas nessas formas. Podem ser olhos e bocas, né, olhos, inclusive, desencontrados, conforme está aqui. O que eu não quero aqui é que vocês se preocupem em criar uma figura que seja esteticamente aceitável, digamos assim, né? Naturalmente, quando a gente olha para essa imagem aqui, por exemplo, a gente não só observa que os olhos são diferentes, como isso dá, às vezes, pode dar uma certa agonia, justamente porque são diferentes. A nossa tendência natural é tentar harmonizar ao máximo, né? É tentar centralizar tudo, criar simetrias, criar equilíbrios. E essa busca é exatamente o que tira a vida do personagem. Porque a gente é. Se a gente olhar na vida real, essa ideia de simetria, essa ideia de uma anatomia perfeita, é um ideal greco-romano, é um ideal renascentista que não condiz com a realidade. Né? Os nossos corpos são corpos que se movimentam, os nossos corpos não são simétricos, vivem em desequilíbrio, seja porque alguns têm pernas mais compridas, outros têm pernas mais curtas, seja porque a gente usou uma estampa que achatou a nossa silhueta, ou porque a gente misturou estampas e isso causou uma certa confusão visual, seja porque a gente tem mais ou menos pescoço, ou seja, essa ideia de simetria é uma ideia artificial, né? Que em determinado momento
das artes, foi muito valorizado. No Renascimento, isso foi muito valorizado. Numa ideia de Grécia Antiga que a gente tinha no século XIX, isso foi muito valorizado. Mas quando a gente está falando de um personagem, de algo que narra, quanto mais movimento a gente dá a esse personagem, melhor. Então, o que eu vou pedir é esse exercício de escolher um par de olhos e escolher uma boca e colocá-las de um jeito que vocês considerem interessante em cima dessas três formas. Reparem que cada vez que eu mexo aqui, eu tenho um personagem diferente. Ou, aliás, eu tenho uma expressão diferente para esse personagem. Eu mudo radicalmente a maneira como ele se apresenta só de mexer nos olhos e na boca. Se eu aproximo os olhos e a boca, se eu distancio, se eu desloco para cá. Olha quantas possibilidades a gente tem aqui. Se eu eventualmente troco essa boca por essa, se eu troco esse olho por esse por esse. E outra coisa também que eu quero ressaltar para vocês, vejam, a gente fez olhos e boca. A gente poderia fazer apenas olho. E a gente já garantiria uma vida e uma expressão para esse personagem, porque o olho é uma coisa muito. O olho é uma coisa muito marcante. Basta a gente acrescentar um olho a uma determinada forma, seja ela qual for, né? Se eu pego esse papel aqui, esse papel preto, e coloco dois olhos, eu já dei vida a ele. Eu já garanti que ele não é mais uma folha de papel apenas. Então, olho é uma coisa muito, muito marcante para a gente criar um personagem que narra, tá? Então, façam isso. Criem três carinhas com as três formas. Anne, a gente cola? Pode colar. Uma coisa que às vezes é interessante é, antes de colar, fotografar as várias possibilidades, porque você vai, com certeza, você vai dispor esses olhos em cima dessa figura e você vai ficar brincando com ela para ver onde você finalmente vai escolher colar. Então, se você quiser fotografar antes de colar, fotografar as possibilidades todas, né? Antes de definir uma e colar, também é bacana. Porque, às vezes a gente volta nelas e vai lembrando. Sobretudo se isso aqui daqui a pouco for virar uma outra. Se a gente for dar prosseguimento a esse personagem, né? Se a gente for seguir dando vida a ele, tê-lo em outras posições pode ser interessante. Mas pode colar.
fazer, ó. Hum. Oi? Coloca música na reunião. Não lembro. Eu nem sabia que podia fazer isso, Anne. Pode. Eu queria estar trabalhando aqui com você com uma musiquinha. Tem até playlist, eu fiz playlist para isso. E não tem, não tô achando. Eu vou procurar depois e vou com mais calma e vou a gente explorar isso nas aulas que vem, nas próximas, porque senão fica esse silêncio aqui também. E parece que a gente está tendo aula de física. E não de criação de livro, né? Bom, quem terminar, só falar, tá? Para a gente partir para outra etapa. Terminei. Beleza. Que também, Anne, tô fazendo a mais, Oi? mas já terminei três, Então já fiz tá. três. Então, beleza, tá ótimo.
Agora eu vou pedir para vocês, vou virar de novo para cá, para a gente fazer alguns testes aqui, e vocês me dizerem o que vocês acham, tá? Quem estiver ainda cortando, colando, para um minutinho. Vamos imaginar agora essa figura sobre um fundo, certo? Se eu coloco essa figura sobre esse fundo, o que vocês me dizem da visibilidade dessa imagem, dessa figura? Ela não se destaca muito, né? Que é muito parecido com a cor do boneco, né? Ok, agora, peraí. Eu troco esse fundo. É curioso que como o boneco está com a boca aberta, o fundo já dialoga com o boneco, né? Então dá a sensação de que essas bolinhas podem ser alguma coisa que está, sei lá, um som, ou então um turbilhão de bolhas. Já muda a história, né? Já pode ser, já tem uma camada aí de uma E eventual narrativa. Ok. Aí, eu tiro esse, coloco esse. para mim está destacando o personagem, assim, como se quase estivesse apresentando ele, sei lá, alguma coisa assim. Uhum. Agora, se eu troco esse fundo preto pelo branco. Eu acho que ainda O dá que vocês destaque. acham? Só que eu acho que no outro, por exemplo, no preto, ele poderia estar num vazio, num buraco, alguma coisa assim, né? O branco, Uhum. eu acho que já dá um outro destaque para ele, não sei. Beleza, são destaques diferentes, então. Eu acho que os dois são. Sim, Tá, maravilha. Então, reparem, gente, ó, a gente trabalhou aqui com 4 possibilidades de fundo para essa imagem aqui, certo? E nessas quatro possibilidades de fundo, a gente conseguiu observar coisas bastante distintas, né? Mas o que a gente conseguiu, penso eu, tá? Estou tentando aqui concluir algo. E vocês sintam-se à vontade para fazer pontuações. O fundo vai dialogar com esse personagem, a depender da intenção que a gente tenha de contar essa história. sim. Por exemplo, a Paula comentou que aqui, como ele está de boca aberta, pode parecer que esses círculos ao fundo criam uma possibilidade narrativa bastante diferente dessa daqui. Uhum. Ou seja, a figura e o fundo nunca são desligados um do outro, aleatórios ou nunca devem ser encarados como algo, como um detalhe ou como uma decisão menor na criação dessa narrativa, né? Se eu vou colocar esse personagem num fundo mais claro ou num fundo mais escuro,
Se eu vou colocar num fundo, vejam, esse fundo é escuro e eu posso dizer que esse daqui também, né? Mas um tem uma textura e o outro não. Então, cada um deles carrega uma intenção diferente, certo? E se eu quero destacar esse personagem, ou se eu quero camuflar esse personagem, ou se eu quero que ele tenha quase que uma interação, quase que uma simbiose com esse personagem, é daí que eu vou trabalhar a relação dele com o fundo no qual ele está aplicado. Se eu pego esse daqui, por exemplo, esse personagem aqui, tá? Que é uma forma pontiaguda. A forma pontiaguda que eu fiz. E coloco ele aqui. E depois coloco ele aqui. Onde vocês acham que ele tem maior destaque? Preto. No preto. Agora, por que será que ele tem mais destaque no preto do que no branco? Para mim, eu falo do contraste. Beleza, por causa do contraste. Porque ele tem mais ou menos claro nele. Essa textura dele é uma brincadeira do branco e do preto, né? Tinta preta sobre branco. Mas ele tem. O que predomina nele? Branco. Ok. E aí, a palavra contraste é a palavra ideal. Aqui a gente aumenta o contraste. Mas mais do que aumentar esse contraste, a gente está trabalhando um claro, algo mais claro, sobre algo mais escuro. Então, todas essas conclusões aqui, todas essas reflexões que a gente está fazendo, fundo liso, né? Ou fundo texturizado. O que destaca mais ou o que destaca menos? Tudo isso, gente, tem uma razão, tem uma explicação científica para isso, tá? E a gente vai aprofundando isso na medida em que essa aula e a próxima, né, acontecerem, porque eu preciso que vocês primeiro compreendam que não existe imagem inocente, certo? A inocência da gente ficou na criação das texturas e na criação dos olhos e das bocas. Todo o resto é um mix que a gente aprende a fazer entre o acaso das texturas, daquilo que a gente faz livremente, quase num sem pensar, entre aquilo que a gente escolhe intencionalmente, a partir do que a gente quer para esse personagem. Então, quando a gente está fazendo aqui essa brincadeira, por exemplo, se eu troco essa figura e coloco essa outra forma pontiaguda, onde ela se destaca ou onde ela se camufla mais? Ó, a gente tem essa. E a gente tem essa. É a mesma coisa, aí ela se destaca mais, né? Porque aqui Porque é escuro com escuro, né? a gente perde essa ideia do contraste que você comentou da outra, né? Eu acho legal a imagem, parece um tubarão no mar, então também tem um potencial, né? Sim, Mas é outra, cada uma tem uma proposta, né? exatamente. E aí, isso que você falou é importante, porque as coisas, as imagens não se dão aleatoriamente, elas se dão a partir de um contexto. Você, né, se eu quero, por exemplo, como você comentou, fazer um tubarão no mar, talvez isso aqui me sirva. É. Mas se a minha intenção for outra,
preciso sempre estabelecer a relação entre a figura e o fundo. Tá? E o contexto. No contexto entra essa ideia narrativa. É um tubarão no fundo do mar? Tem muitas borbulhas? Não tem? Eu quero dar um destaque absoluto a ele, então eu aumento ou eu diminuo esse contraste? Todas essas são decisões que a gente precisa tomar para potencializar essa narrativa. É saber o que a gente quer daquela imagem ali, o que ela precisa contar. Então, nunca é o personagem sozinho que conta, né? Nem é uma decisão meramente estética, é uma decisão no sentido de potencializar a história que a gente deseja contar. Agora, a gente tem aqui 3, a gente tem 4. Vou dar as 4. Olhando para elas, olhando para essas 4 imagens aqui, cadê? Qual é a que qual que vocês acham, qual a que vocês percebem como aquela que melhor se movimenta, a que dá a maior ideia de movimento, de movimento, por enquanto. De movimento, acho que a pontiaguda, né? Porque ela dá uma sensação de, não sei, de expansão. Quadrada, Essa ela ou é essa? as duas, mas a mais é de baixo. Mais a de baixo. É. Agora vamos pegar essa de baixo aqui. Tá, então beleza, a pontinha aguda. Alguém tem uma outra. Expressão diferente. Volta com aquela agudani. Para mim, as duas que estão de boca aberta me dão mais ideia de movimento do que as que estão de boca fechada. Que é, a redonda tem os círculos e ele tá com a boca aberta para um lado e a outra tá com a boca aberta para o outro. Eu tenho maior percepção de movimento com essas duas. Como é engraçado, né? Cada um tem uma percepção. É interessante isso, porque você já atentou para a expressão, né, e não para a forma. Embora seja a forma da boca, né? Porque as duas têm uma forma arredondada aqui, tão aberta. Mas uma está olhando para um lado, a outra está olhando para o outro, onde apontam a seta, né? Que parece um nariz. Certo. A quadrada, não. A quadrada é a mais estática de todas, né? Por que a quadrada é a mais estática? Ele tá parado. Cativo é ótimo, né? Quadrado é uma coisa meio simétrica. A gente tem diversas teorias, gente. Semana que vem a gente vai, na aula gravada, eu vou falar um pouquinho tanto da Gestalt quanto do pós-estruturalismo, tá? Que explicam todas essas sensações que a gente está tendo aqui, todas essas percepções, né? E algo que é muito marcante é essa ideia das figuras quadradas, das formas quadradas, como sendo as formas mais estáticas. Elas estão aqui paradas, elas são figuras centrais, né? Elas são, sobretudo, o quadrado de fato, né? Quando a gente alonga esse quadrado, a gente pode eventualmente brincar com essa ideia de equilíbrio, tá? Mas, de fato, o quadrado, seja o Kandinsky, seja a Gestalt, seja Foucault mais à frente, o quadrado é unanimidade, é a figura de grande equilíbrio. Tanto é que normalmente quando a gente vê as figuras reais, aquele manto real, né, do rei, é o grande manto do equilíbrio.
Porque normalmente a gente imagina ele quadrado, do rei. A silhueta de uma rainha, do manto real da rainha, normalmente a gente remete ao triângulo e às formas pontiagudas. Então a gente já mexe nessa percepção do equilíbrio. E a Mariana apontou para uma coisa interessante, que é como se ela tivesse em expansão. Essa aqui ou essa aqui? A primeira, que é como se Essa tivesse aqui. quase braços e pernas, né? Fazendo quase um. E aí, isso é interessante, porque veja, olhem para ela e assim, olhem a ideia de simetria dela. Embora não seja perfeita, mas ela tem os braços, né, entre aspas, e algo que a gente pode dizer que são pernas. E ela não está olhando, o olhar dela não é estático, ele está para alguma direção, aponta para alguma direção. Essa aqui a gente já não tem a percepção da simetria, a não ser por essas duas pontas aqui. Mas tem da direção, né? Que ela parece que aponta para um lado, né? Aqui, né? Olha esse triângulo aqui, como é forte. Agora, entre ela e ela, qual é a forma que você mais. Deixa eu procurar uma palavra aqui. Ah, a mais amigável, digamos assim. O bias vai sempre para o redondo, né? Menos pontiagudo, as curvas, é suave, passa tudo que é redondo tem um viés de suavidade, delicado, mais delicadeza. Exatamente. Agora eu preciso só lembrar uma coisa que a Paula comentou a respeito de movimento, né? Porque ela tinha apontado essas duas aqui, né? Também tem a ideia do direcionamento do olhar e da boca aberta, que indica uma ação de falar ou de, enfim, a boca está aberta por alguma razão, né? Então não é só a forma exterior, a forma externa, é também a expressão. Daí a importância de um olho expressivo, de um olho narrativo, de uma boca viva, né? Uma das coisas que eu tenho super implicância com essa imagem aqui é porque eu acho que essa menina não diz nada. E ela é feita num momento do meu trabalho em que a bonequinha fofinha eu gostava de fazer, eu achava uma gracinha, né? E é importante a gente desmistificar essa ideia da personagem fofinha, da, e explorar muito mais a ideia de uma personagem narrativa, de uma personagem intencional, né? Esteticamente, ela é uma graça e faz sucesso. Mas, do ponto de vista narrativo, eu tenho críticas a ela. Talvez até essa carinha de caneca que ela faz possa ser explorado na história. Mas é muito importante que, mesmo que a gente vá investir numa forma figurativa, numa forma completamente humanizada como é ela, que a gente não perca de vista todos esses itens que a gente foi apontando aqui. Que a gente não perca de vista que a forma tem uma teoria, tem várias teorias. E tem contexto também, né? A teoria da Gestalt, durante muito tempo, foi considerada algo universal, como se todos os seres humanos do planeta tivessem percepções universais e o cérebro funcionasse a partir dos mesmos parâmetros. Os pós-estruturalistas vão questionar isso, né? Vão trazer novos elementos. Mas essa ideia dos movimentos, do dinamismo, se eu quisesse, deixa eu pegar um onde vivem os monstros. A Paula ainda não. Mariana assistiu a aula do Onde Vivem os Monstros? Não.
Não, Então eu vou dar spoiler, gente. Vocês já leram o livro, esse livro? Vocês conhecem? Um eu filme só. Tá, o filme é, O livro imageticamente não. falando, é fiel, É. né? Mas reparem, vou fazer duas analogias. Vou fazer uma analogia aqui, de um e do outro. A gente tem dois livros de mão. Independente, porque a Paula tem esse livro aqui, tá? tenho. Mas assim, esquece a história. Aproveita e finge que você não conhece, tá? Mas vamos olhar. Vamos olhar para essas duas capas aqui, primeiramente. Dessa capa aqui, vocês conseguem compreender que isso aqui é uma casa, e que ao fundo tem uma figura? Tá. Então, vamos fazer uma leve interpretação aqui da imagem. Considerando que o livro se chama Tenho Medo do Monstro, o que será essa figura aqui do fundo? É essa sombra desse monstro, né? Ele tá à espreita, né? Ok, maravilha. Agora aqui, onde vivem os monstros? Olhando para essa capa aqui, a gente pode pensar que tem um monstro nessa cena? Sim. Sim, mas não é a mesma intenção, né? É um monstro com um intencional diferente do primeiro, né? Ok. Então, mesmo sem conhecer a história, a gente já sabe que são intenções diferentes, Uhum. certo? Agora, baseado em quê? Que a gente, assim, por quê? Né? Olhando para esse monstro e para esse monstro. Ele tá no claro, ele tem um olhar reflexivo, ele parece cabisbaixo, ele não é agressivo, ele pode ter chifre, dente, mas ele tem um olhar, né? E tá de boa na lagoa. É assim De que boa tá na lagoa, tá com o pezinho na água, Agora, se a gente ambientado for no olhar, tropical. É. beleza, a gente olhou todo o entorno, a cartela cromática, perfeito. Agora, se a gente fizer um exercício de olhar a silhueta dele aqui, ó. Embora tenha esses dois chifres, É um ela é uma redondo. silhueta redonda. Vou dar spoiler do livro. É um livro incrível, tá, gente? Ele é o considerado o melhor livro ilustrado da história do livro ilustrado, tá? E eu tenho uma certa implicância com esses prêmios, essas comendas, porque é claro que isso sempre parte de um contexto, né? Toda premiação, a gente tende a achar que é unânime, que todo mundo achou aquilo, mas na verdade isso parte de uma lista, né? Quantos livros incríveis que não ganham o Jabuti apenas porque não foram escritos? Então, assim, existe um contexto para isso. Mas, se alguém me perguntasse qual é o livro mais incrível, o livro ilustrado mais incrível que existe, e eu falo disso na aula, para mim é o Fenda. Para mim é esse aqui. E se a gente repara nesses monstros aqui, eu nem vou avançar muito, a gente já tem ele aqui no início. A gente repara que, embora eles sejam grandes em relação a esse personagem, embora eles sejam monstros, se a gente explorar apenas a forma, a silhueta dele, são arredondadas, e isso é o suficiente para dar a eles uma aura de fofura bastante diferente dessa daqui. Ou, eu fiz o livro e eu mesmo não sei onde ele está. Ou dessa daqui. Porque as formas pontiagudas por si só, né, essa mão dele, esse, essa mão, essa cabeça projetada de um jeito muito particular, tudo isso mexe com a ideia de algo ameaçador.
Então, a própria forma em si, quando a gente vai criar um personagem, uma coisa muito interessante que potencializa essa narrativa é pensar na silhueta do personagem. Não à toa, quando a gente vai criar figurino, a primeira coisa que a gente faz é desenhar a silhueta dos personagens, para dar, dentro dessa silhueta, a gente ir criando os detalhes e dali nascer a roupa. Porque o nosso olho, embora a gente não tenha muita consciência disso, ele faz esse percurso, ele percorre a linha externa da gente. Então, pessoas mais cheinhas, pessoas mais gordinhas mesmo, elas tendem, embora isso não reflita a realidade necessariamente, mas elas tendem a ter um ar mais bonachão do que pessoas muito alongadas, do que pessoas muito magras, muito altas. Porque essa ideia da linha, da ponta, dá uma ideia de dinamismo, dá uma ideia de movimento, mas ela também pode dar uma ideia ameaçadora, pode potencializar essa ideia ameaçadora. E o quadrado é a estabilidade absoluta. Porque daqui ele não sai. Né? Ele não vai fazer isso. Agora, essa daqui talvez saia rolando. Essa daqui, talvez dê uma estrelinha assim. Mas o quadrado, a gente pode até dizer na história que ele saiu rolando. Mas é algo bastante insólito para a condição dele. E isso, por si só, já é um contraste. Um quadrado que dá estrelinha. Como é que. Né? A gente não visualiza, não concebe isso. Mas narrativamente isso pode ser um mote. Agora eu vou pedir para vocês fazerem uma outra coisa, escolherem um deles e pensarem em algum animal. Tá? Dessas formas. Escolham uma dessas formas. Pensem em um animal que vocês possam criar com essa forma, acrescentando dois elementos desse animal. Dois elementos. Se o animal tem rasa, chifre, tem perninha, rabo, tem perna, tem bico. Escolham dois elementos que vocês achem interessantes para o personagem que vocês querem criar, né? Para a figura que vocês querem criar. Tá? E aí criem rapidamente esse animal. Tá? Eu peço dois elementos para a gente ser estratégico nesse momento. Escolher com sabedoria aquilo que é mais narrativo mais eloquente, mais definidor do que ele é. Tá? E tentem montar um animal rapidinho, sem grandes detalhes, né? Além de serem só dois elementos, não precisam se preocupar em detalhar muito, não.
nas aulas abertas que eu dou lá no YouTube, às segundas-feiras, a aula 2 e a aula 4, eu falo muito de construção de personagem, porque na aula 2 eu falo de uma coleção que eu criei para bebê. Então, eu mostro o processo de criação das crianças. E na aula 4, eu falo de um livro chamado O Menino Só. E como é que eu cheguei na forma final do personagem usando o retângulo. Então, são duas aulas que talvez seja interessante. Quem não assistiu, de repente assistir. Porque vai conseguir ver na prática, né, como a coisa se desenrolou. Eu acho que eu tô atrasada. Uma aula aberta, foi a última que eu Uhum. não assisti. E na segunda você tem uma aulinha, né? Que foi essa que você falou dos olhos e das bocas. Você libera uma aulinha na segunda mais cedo, não libera? Alô, alô? Eu acho que eu caí de alguma das. Eu não te escutei, eu só escutei que você estava atrasada, você falou que estava atrasada em. Paula? Oi, oi. Te É, achei. eu acho que eu caí e voltei, porque o Meet fechou aqui. Engraçado que a reunião ficou. Eu acho que você fez uma pergunta e eu estava respondendo, não é isso? Isso, a Yehudi saiu, mas tive que sair antes do final. Muitas graças, Anne. Muito interessante lá sessão. Tá. É que eu acho que eu caí e eu não ouvi você. Assim, você começou a falar e eu não terminei de escutar. Caiu agora a câmera que estava mostrando só a mesa, você viu? Vi. Então, por isso que eu acho que eu caí. Eu caí, mas a sessão não caiu. Que coisa interessante. Bem-vinda de volta. Ah, Tá dando para ver todos os aparatos. tá sim. Eu tô com coisa aqui, o celular e o ring light. Ele, sei lá, que deu aqui. Eu não tenho ring light, mas eu fico penando aqui para fazer filmagem. Putz, grila. Gente, isso aqui mudou minha vida. Eu ainda quero comprar o outro, os spotlights, assim.
Porque realmente eu não levava fé, imagina. O negócio é feito por profissionais e eu não levava fé. Como profissional, para profissionais, né? É todo mundo Exatamente, todo mundo usa, mas eu achava que não fazia tanta diferença. Faz. olhinhos da pessoa que você vê lá o ring light. É, quando eu tô de óculos, eu não dou aula de óculos por isso, porque reflete, né, na lente do. É, o que eu estava te falando era só que eu estava vindo bem em dia. E aí eu não assisti, então, a última live só. Uhum, E eu acho que a aulinha, você sempre libera uma aulinha na segunda, né? isso. E essa aulinha de segunda que foi que você pediu para fazer os olhos, não é? Ou não? Foi da segunda passada, não dessa. Nessa eu dei a aula do Sendak. Ah, então eu tô mais perdida do que eu achava. Eu devo ter me esquecido do negócio da aula de segunda passada. Porque eu Dá uma tava olhadinha lá. Deixa eu tirar aqui. Não, eu vou Pronto. achar. Eu acho que eu devo ter feito confusão mental mesmo. Ter achado que. Eu vou olhar também, porque agora pode ser que engraçado, assim, tá tudo anotado, então eu não sei o que eu não sei se eu, de repente, fiz confusão. Acho que não, Anne, porque você nada, eu que devo ter achado. É que o tempo passa tão rápido. Às vezes eu tava achando assim, Passa. abafando. Tem só 2 aulas para assistir, às vezes não é. Não, cara, tá foda, né? Não sei lá se é culpa, Tá. mas o negócio Mas tá eu tive a bravo. mesma impressão, porque eu só perdi das aulas online, ao vivo, eu só perdi uma aula que foi a da Isso, quinzena passada, que a minha mãe me falou que foi essa aula teórica esqueci o nome do autor. do CLI e Isso, do Paul Klee, e a gente isso, fez as texturas com tinta a óleo, aí a gente trabalhou isso. Não teve. rosto, É, trabalhou tapa-ataque. aí no final desta aula, então que vocês fizeram os olhos e as bocas, é isso? Não, aí eu fiz uma aula gravada E Ah, a foi na na, gravada, então na tá bom. segunda-feira, Entendi. na Foi aula segunda-feira ao vivo. seguinte. Foi na gravada, entendi. Foi na gravada, porque aí eu Ah, fiz mais uma demonstração de tinta a óleo, de uhum, textura com óleo, e aí eu pedi para vocês fazerem os olhos e a boca. Mas eu vou olhar também, porque assim, isso tudo está roteirizado. uhum. Mas para isso Ah, depois de ter eu, confuso, você tá eu, vou, pronto. eu confirmo exatamente qual foi o vídeo. Tá bom. Porque a última Porque essa foi ao vivo de quarta. Então, eu tava em dia, de 2 semanas atrás, né? aí entre a aula ao vivo da quinzena passada e esta, passaram-se 2 semanas. Aí, então, tem 2 aulas gravadas e uma live, não é isso? E 2 lives. 2 lives também. Ah, É. então, eu acho que uma das lives eu já assisti, que foi que eu assisto Ah, depois. Então, na verdade, é uma live só, me perdoa, é porque isso, a live do dia 1 caiu. isso, é exatamente por isso que tinha uma live só. É isso aí. Caiu. Foi que eu até falei assim para você, eu ia entrar, eu fiquei até 7h30 É na sexta, isso. estava entrando, foi por isso. Então, é isso, então tô certo, é uma live e 2 aulas gravadas. É isso. Uma dos olhos e uma do Sendak. É isso aí. Então, tá certo. Então, na minha cabeça era isso que tava assim, era assim que eu tava. É isso aí. Bom, vamos lá, que são 4h24. Deixa eu mostrar aqui os meus. Vou mostrar um por um. Alguém adivinha? é uma raposinha, Uhum. Ah, beleza, um rato, beleza. Esse aqui eu não terminei, eu mas só fiz dois também. eu não cheguei a terminar. Ia ser um gato. Ia ser um gato, perfeito. Mostra aí, Mariana. Espera Onde aí, tá deixa eu Peraí, deixa eu só ver. fixar aqui, peraí, tá? Todo mundo. Pronto.
É uma coelhinha. Ah, ela perdeu uma perninha, mas tá aqui. E a Dona Aranha. Muito legal, ficou muito legal. Eu fiz um Anne, sabe que ela caiu de novo? Caiu. Peraí, aí novamente, perdão, gente. É um coelho e uma aranha, não é isso? Da Mariana. Maravilha. Viram? Vai, peraí, deixa eu mostrar agora a Paula. E aí a gente fala. A minha imagem é merda, mas eu vou ficar aqui meia hora até ela aparecer. Eu tô com delay. Cadê? Eu já tenho Ai, que fofo. cachorro. Ai, meu Deus, não consigo É um acertar. cachorro. Cachorro. Gente, E um. e um. Peraí. A minha voz tá chegando, mas a imagem não. É, a imagem dá uma congelada. Eu não sei o que está acontecendo. Eu já tô aqui com a imagem, com a segunda imagem já tem 15 minutos, mas tudo bem. Ai, que E fofo. um elefante. E um elefante. Ai, ficou muito legal. Gente, eu morri de rir que eu ia fazer uma minhoca, porque ele tava com Bacana, muita é. cara. Só que aí a minhoca parecia uma tromba, eu virou um elefante. Perfeito, tá ótimo. Como? É, com o mínimo Intervenções. o mínimo de elementos, né? O mínimo de elementos, o mínimo de intervenção, o mínimo de coisas que a gente colocou. Como a gente estava trabalhando nessa ideia do mínimo, a gente buscou o máximo de eloquência com essas poucas coisas que a gente poderia colocar, né? Com esses poucos elementos. E isso também é algo importante, porque tudo que a gente coloca num personagem conta narrativamente. Uhum. Então, a gente precisa evitar ao máximo elementos que gerem ruído, né? Elementos desnecessários para contar aquela história. É o velho exercício de cortar tudo que não é necessário, né? Isso é muito comum no texto, mas na imagem também, né? A gente se ater ao essencial. O essencial da forma, né? Pensar sempre na silhueta, numa silhueta que se adeque ao que a gente precisa que esse personagem passe de estado de espírito, e ao mínimo de elementos que a gente precisa nessa imagem dele para que ele forneça dados para essa história ser compreendida, né? A gente está terminando a aula e hoje é dia de mentoria. Então, coletiva, a gente fica uma horinha a mais para conversar, para tirar dúvidas de vocês, enfim, para bater papo, né? Mas eu queria aproveitar esse momento para mostrar um livro que conta muito sobre isso. É um livro do Léo Lione, chamado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar de câmera. Vou trocar de câmera. Pronto. Aí que ela vai aparecer e eu vou fixar aqui.
É esse livro aqui, que se chama Pequeno Azul, Pequeno Amarelo. É um livro da década de 60 também, assim como Onde Vivem os Monstros. Deixa eu apagar aqui o ring light, vai ficar mais escuro um pouquinho, mas eu acho que fica mais confortável para ver, talvez. Vai refletir menos. Bom, Pequeno Azul, Pequeno Amarelo. Léo Lione é um artista visual, foi um artista visual, um designer italiano muito importante na cena, tanto do design, né, quanto do universo da literatura infantil. Mas, curiosamente, o pessoal do design não sabe que ele fazia livro ilustrado, e o pessoal do livro ilustrado não costuma comentar que ele foi um designer de produto dos mais proeminentes na Itália, na época dele. E aí ele cria o Pequeno Azul e Pequeno Amarelo, que para mim, junto com o Sendak, junto com Onde Vivem os Monstros, é uma obra-prima, tá? E ele fala uma história para Pipo e Anne e outras crianças, de Léo Lione. Este aqui é o Pequeno Azul. Ele está em casa com mamãe azul e papai azul. Pequeno Azul tem muitos amigos. Mas seu melhor amigo é o Pequeno Amarelo, que mora na casa em frente. Como eles adoram brincar de esconde-esconde e de ciranda. Na escola, eles ficam sentados quietinhos, mas depois da aula, eles correm e pulam. Um dia, Mamãe Azul lhe disse: tenho que sair, espere em casa. Mas Pequeno Azul vai procurar Pequeno Amarelo na casa em frente. Ah, mas não tem ninguém em casa. Onde está o Pequeno Amarelo? Ele procura aqui, procura ali, procura em todo lugar, até que, de repente, em uma esquina, que está contentes, eles se abraçam. E se abraçam tão forte que ficam verdes. Eles vão brincar no parque, eles cruzam um túnel, eles encontram um pequeno laranja. Eles escalam uma colina. E quando cansam, voltam para casa. Mas Papai Azul e Mamãe Azul dizem: você não é o nosso Pequeno Azul, você é verde. E Papai e Mamãe Amarelo dizem: você não é o nosso Pequeno Amarelo, você é verde. Pequeno Azul e Pequeno Amarelo estão muito tristes. Eles choram grandes lágrimas azuis e amarelas. Eles choram até se desmancharem lágrimas.
Então, voltam a ser como antes. Será que agora eles vão acreditar na gente? Mamãe Azul e Papai Azul estão muito contentes de rever seu pequeno azul. Eles o beijam e o abraçam bem apertado. E eles abraçam o pequeno amarelo também. Mas veja, eles ficam verdes. Então eles entendem o que aconteceu e correm na casa em frente para levar a boa notícia. Todos se abraçam com alegria e as crianças brincam até a hora do jantar. Fim. Quando ele cria essa história, ele estava numa viagem de trem com os netos e tinha que entreter as crianças e tal, e ele começou a brincar com essa coisa de rasgar, na verdade, né? Ele trabalha com rasgos de papel. E é claro que existe um trabalhar a forma, né? Assim, as coisas não se dão tão ao acaso assim. É claro que ele está trabalhando dentro de um universo dele, como designer, da forma, da exploração da forma. Ele trabalha o tempo todo com silhueta, ele explora ao máximo tudo isso que a gente foi trabalhando hoje, evidentemente porque ele tinha esse conhecimento de teoria da cor e da forma na ponta da língua, né? Como profissional do design. Mas vejam que história simples e sintética que ele conseguiu criar com bolinhas de papel, né? Pequeno azul e pequeno amarelo, a gente não duvida em nenhum momento que eles são crianças, que eles brincam, que eles se movimentam, que eles, enfim, que são crianças adoráveis, que são filhos de pais legais à beça, que eles se escondem, ó, eles brincam de esconde-esconde. Olha a simplicidade com que ele vai criando a narrativa visual. E explorando teoria das cores, enfim. Quando ele fala da casa, né, essa mãe dentro essa criança dentro dessa casa, que é uma casa redonda, é uma casa completamente aconchegante, né, para o universo deles e assim, nada sobra e nada falta nessa história, né? Então, era isso que eu queria mostrar, o quanto ele consegue se ater ao mínimo possível para explorar da maneira mais eloquente, né, possível enfim, todo o potencial narrativo. Então, Léo Lione, Pequeno Azul e Pequeno Amarelo. Muito legal. Ô, Anne, eu vou precisar sair, não vou conseguir ficar nessa hora a mais, tá? Tá, não tem problema. Agradeço, viu? Muito Tá bacana. bom, querida, não tem problema não, tá bom? Um beijo bem grande. Aí na segunda tem mais uma aula gravada, uma aula aberta, na outra semana também, aí a gente volta a se encontrar. E aí, quando você quiser marcar uma aula, uma consultoria, a gente marca. Individual, Combinado. a gente marca, tá bom? Beijo. E aí, minha querida? Sou todo ouvidos. Aí. Eu estava falando no mudo, desculpa. Olha só, eu vou cair, vou sair, vou voltar Tá, para ver se melhora o meu delay. tá bom.
Olá. Será que agora eu vou estar curada? Menina. Mudou a luz. Não, olha só, eu tô parada. Você tá me ouvindo e eu tô parada. Uhum. O vídeo tá com problema. Também. Se você tirar... fecha a câmera e abre a câmera. Nossa, até para fechar a câmera tá lento. Que coisa, menina. Eu acho que isso é o... Eu até botei lá no relatório do Meet. É interessante, nunca mais eu tinha tido problema com o Meet. Hoje eu tive, eu caí, mas eu acho que eu só caí uma das câmeras, porque eu fiquei, a live, a aula não caiu, né? Mas você tá vendo, ó, eu tirei o vídeo e botei de volta. Até agora não voltou, de tão lento que tá. É, estranho isso. Tá, mas tudo bem. Você tá me ouvindo bem, né? Tô ouvindo bem. Com delay. Eu acho que isso é o eclipse que a gente teve segunda-feira. Eu não conseguia, na segunda-feira, gravar absolutamente nada, assim, mas eu consegui gravar, mas não conseguia subir para vocês. Gente, esses tempos. Muito esquisito tudo. Eu fiquei com uma consultoria individual. Vai ficar sendo gravado. Olha só. Você quer que continue gravando ou pare de gravar? O que você... Tá, e se você quiser gravar para ficar gravado, porque como é que você vai enviar aula para os alunos com essa gravação também? É chato, né? Quer que eu tire? Quer sair, a gente volta? E eu mando um outro link? Pode ser que de repente resolve o problema, né? Beleza. Tá, então eu vou parar aqui essa gravação.